Olá a todos, meu nome é Lucas, eu sou bacharel em Estatística pela Universidade Federal do Ceará, atualmente faço mestrado em Estatística na UFPE, a Federal de Pernambuco. Como vocês já devem estar imaginando, essa é a ideia dessa série de vídeos, vai ser trabalhar o R do básico até o avançado, sendo que o básico a gente vai passar um pouco mais rápido, o avançado a gente vai detalhar um pouco mais. Esse curso vai ser direcionado um pouco mais para quem já entende razoavelmente de estatística, já está trabalhando com alguma linguagem de programação talvez. Então, você que é da graduação em estatística, com certeza vai se servir muito bem desse curso, especialmente dos tópicos mais avançados que vão ser tratados em vídeos mais à frente. Para começar esse vídeo, né, a gente vai discutir algumas coisas introdutórias, falar por que a gente utiliza o R, quais são as outras opções concorrentes ao R. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns aspectos da IDE, do RStudio. Então, eu já trabalho com R há mais ou menos uns 4 anos e sempre tem coisa nova para aprender, então isso é uma coisa bem legal do R. E a gente vou tentar trabalhar aqui as coisas interessantes do R. Para começar, a gente vai estar trabalhando nesse vídeo um material bem legal que foi feito num projeto quando eu ainda estava na UFC, que chama R nas escolas. É um projeto que a gente ia ensinar R para alunos de ensino médio. Então, a gente tinha uma abordagem um pouco mais básica, a gente vai falar aqui de algumas coisas. Isso vai render talvez só o primeiro, no máximo o segundo vídeo. Primeiro, o R, você faz o download dele aqui. Atualmente ele está na versão 3.6.1. Eu estou utilizando a versão 3.6, se não me engano. 3.6. Então vou aproveitar e já mostrar como que atualiza. Vou baixar ele para Windows, que no momento estou no Windows. Eu uso os dois. Também sou usuário de Linux, agora eu estou gravando no Windows, por uma questão prática. Então, se eu colocar rcurl download já vai aparecer direto. 3.6.1, versão mais atualizada, que eu faço download. Quando você fizer o download, primeiro eu vou baixar aqui o R em si, depois a gente vai ver como é que é no RStudio. Enquanto está baixando, vamos aqui no site do RStudio. Então, aqui você faz o download. O RStudio ele tem várias versões, duas grátis. Uma versão grátis, essa que é a usual, o RStudio Desktop, tem o RStudio para ser acessado via browser, RStudio Server. Ele permite acessar via browser, eu nunca utilizei, eu sempre só utilizei RStudio Desktop, não sei muito bem qual é a diferença desses outros, o que esse aqui é pago, o que ele tem diferenciado. Mas enfim, nós temos aqui o RStudio na versão 1.2, não vou baixar porque eu já tenho ele. Então eu já estou usando a versão mais nova do RStudio. Vou fechar aqui meus scripts. Já vou falar aqui sobre a interface. Então, por que a gente usa o R para análise de dados, modelagem
E, enfim, por que que estatístico gosta tanto? Porque ele foi projetado para isso. O R tem toda uma história, eu aconselho você dar uma olhadinha, interessante. Como que ele surgiu lá em relação ao S, né, que era como se fosse a versão paga do R. Então, quando você baixar aqui, deixa eu fechar aqui para poder fazer a atualização. Vou instalar a última versão. Muito simples, next, next, next. Então foi concluída a instalação. Versão 3.6.1, mais atual de todas. A gente pode atualizar aqui alguns pacotes. Então, certo, então vamos comentar aqui primeiro como que é a interface, né? Então, essa interface ela é bem interessante. Não sei que baixar da primeira vez ela não vai estar nessas cores. Para você deixar mais escuro, que é em geral quando eu trabalho programando, eu gosto de telas escuras porque muito tempo olhando a tela branca acabo, não sei, eu nunca gostei. Então, sempre venho aqui, mudar a aparência. Eu sempre usei essa fonte, Lucila Console, sempre gostei. Aqui a gente gerencia os arquivos, então posso criar um novo arquivo. Tem vários tipos de arquivo que a gente pode criar. Em geral, a gente vai querer criar um RScript na interface do RStudio. Então a gente vai criar um script de R. O atalho para isso, né, shortcut é Ctrl+Shift+N, ou posso vir aí e clicar. Ou eu poderia também vir aqui e clicar. Vários tipos de arquivos diferentes que a gente pode criar. A gente vai falar primeiro só do RScript, que a gente vai trabalhar com RScript. Lá na frente vai ter umas aulas que a gente vai estar trabalhando com RSwive e RMarkdown também. Quando eu crio um novo RScript dentro do RStudio, ele não está salvo. Ele veio sem título e não existe ele salvo em nenhum diretório no seu computador. Para eu salvar esse arquivo, eu venho aqui, clico no disquete ou Ctrl S. Vai aparecer, escolho local, vou escolher os documentos, padrão, e aí vou colocar o nome. Primeiro script. Tá? Ok. Então, do básico. Vamos dar uma olhada nos tópicos que a gente vai trabalhar, né? Então, a gente vai primeiro começar vendo manipulação simples e números. E alguns detalhes que eu queria comentar primeiro sobre o R em si. Então, muita gente quando nunca programou não sabe o que é isso. Então, essa tela aqui, ela é uma tela que você vai colocar os seus códigos para você não ter que digitá-los sempre no console. Então, o console é o que executa as linhas de comando do seu código. Para você guardar essas informações, você guarda num arquivo texto, .r, que é o seu script. Tá? Aqui já vem acompanhado de um terminal. E
sempre que você criar uma variável, ela vai estar aqui em environment, vai para o ambiente. Aqui eu posso navegar pelos arquivos do computador. Aqui eu vou ver plots para a parte gráfica do R, que a gente vai dar uma olhada mais adiante. Essas conexões nunca utilizei, que seja para utilizar para acessar servidor. Os pacotes. Aqui vem todas as documentações necessárias. E aqui são para visualizações interativas. Então, a gente pode criar um mapa e a gente pode, por exemplo, né, entre outras coisas, e navegar aqui. Então, tem algumas coisas interessantes, que é o link para o R no Stack Overflow. Quem programa você já utilizou o Stack Overflow. Eu nem sei como que as pessoas programavam antes de existir o Stack Overflow. Deve ser um negócio terrível. Aprender R online, interessante. Suporte para RStudio, produtos. E aqui está um material que eu recomendo muito, que é uma introdução ao R. Tem esse material em PDF, se você procurar no Google. Então você coloca Introduction to R. Vai aparecer esse material em PDF, mas você pode navegar nos tópicos dele aqui. Então, se você quiser saber sobre arrays e matrizes, aí tem os tópicos, arrays, aqui tem falando vários exemplos. Então, se você for muito autodidata, pode vir aqui. A gente vai se basear em alguns tópicos que estão aqui presentes. Aqui tem pacotes de referência, enfim. A gente vai aprender como a gente vai ler documentação de alguns pacotes mais na frente. Tá? Coisa que a gente aprende à força. Bem, então, no R, eu posso colocar aqui no comando, fazer cada linha é um comando. Então, 1 mais 1, aperto Enter, ele vai executar essa linha de comando. As operações básicas, né, tem um mais, menos, divisão e multiplicação. Para fazer potência, coloco 2 elevado a 3 é 8. Então, basicamente, são esses os símbolos de comando de operações matemáticas simples. Bem, para fazer um comentário, né, ou seja, uma linha, que eu vou digitar qualquer coisa e não vai ser executada. Vou colocar aqui, por exemplo. Só colocar um sustenido. Um negócio interessante do RStudio, que muita gente não sabe, é que quando a gente faz códigos grandes, se eu colocar 4 sustenidos, ele vai ficar 4 sustenidos de um lado e do outro. Acho que meu R travou. Se eu colocar 4 sustenidos de um lado e do outro, aí ele fica essa referência aqui. Então, se eu colocar, aí sempre eu divido os tópicos do meu código assim, né? Por exemplo, leitura dos dados. Aí eu digito um monte de comando aqui, ó. Aí depois eu análise. Eu coloco lá vários comandos. Aí eu posso ocultá-los aglutinando assim. Então, aí ele aglutina todas as linhas abaixo
desses tópicos. Então, é algo interessante para organizar o código. A gente vai estar utilizando muito esse formato, porque eu costumo fazer isso nos meus scripts. Então, primeiro macete que a gente aprendeu. Aqui a gente muda a linguagem, então dá para escrever arquivos TeX aqui dentro. Dá para escrever outros tipos de arquivo, né? HTML. Tem coisas aqui que eu não usei ainda, então eu não vou comentar muito, né? Por exemplo, eu nunca trabalhei com HTML. Mas dá para colocar aqui. A gente vai manter sempre RScript. Dá para programar em C aqui dentro, por exemplo. Então, manipulações simples e números. Creio que sejam isso. Vamos ver operadores lógicos. Então, isso aqui a gente vai utilizar em testes condicionais. Então, por exemplo, será que 1 é menor do que 2? É verdade, né? Então ele vai, se eu colocar isso no terminal, se eu colocar isso no terminal, 1 menor que 2, o que ele vai retornar? Ele vai retornar verdade, porque essa expressão é verdadeira. Então, menor é um exemplo de operador lógico. Se eu colocasse 1 maior que 2, aí é falso. Ou 1. Se eu colocar 1, 2, isso aqui ele vai dar um erro. Porque isso não é... 1 igual é um sinal de atribuição de variável, que a gente vai já falar sobre isso. 2 iguais aqui é igual. 1 é igual a 2, isso é falso. 1 é igual a 1, isso é verdade. Tá? Então, como é que a gente faz para jogar os comandos do script no console? A gente pode clicar aqui em Run e onde tiver o cursor piscando, ele vai jogar aquela linha, ou o bloco de código que tiver selecionado, ele vai jogar aqui dentro do console. Por exemplo, colocar 1 mais 1 aqui, clicar em Run, ele joga lá. Ou eu posso apertar Ctrl Enter se eu não quiser usar o mouse. Ok. O que mais que a gente pode ver? Então tem outros operadores lógicos, né? O diferente, por exemplo, ele vai ser assim. 1 é diferente de 2, é verdade. 1 é diferente de 1, isso é falso. Isso vai ser muito útil quando a gente for fazer testes condicionais. Então, que ele vai executar blocos de código só se ele fizer certas coisas. Se ele atender certas condições. Então, no R já existem funções pré-programadas. Nem todas as funções eu preciso escrever. Então, por exemplo, se eu fosse calcular a raiz de um número, existe uma função que calcula a raiz de um número, a raiz quadrada, que é a sqrt. Então, se eu colocar sqrt 9, ele vai calcular a raiz de 9, que é 3. Mas de que pacote a sqrt está? Porque toda função, se ela existe, ela pertence a algum pacote. No R funciona assim. O que são pacotes? São arquivos que contêm conjuntos de funções ou dados, bancos de dados em si, objetos lá. Vocês podem ter objetos e funções lá dentro desses pacotes. Em geral, os pacotes que já estão já existem, alguns quando você coloca, né, eles já têm, eles já vêm no R em si, que é se eu colocar aqui, System Library, são os pacotes que já vêm no R por si. Alguns desses já estão marcados aqui como acessíveis. Então, quando está marcado isso aqui, ó, ele deu esse comando library automaticamente no terminal, no console.
E ele se torna automaticamente as funções que estão nesse pacote que estão instaladas estão agora acessíveis. Porque eu poderia fazer o seguinte. Eu acabei de colocar o pacote boot, né? Eu poderia ter colocado boot e aí ter colocado 2 pontos. E aí eu vou acessar, aqui vai aparecer as listas das funções ou dos dados. Isso aqui são dados, ó, que estão, isso aqui são funções. Dados, funções. Quando eu coloco o mouse em cima da função, o RStudio ele já dá aqui do lado, né, uma pequena documentação da função. Então aqui está os argumentos que ela recebe. Talvez estou falando de funções e vocês não entendam ainda o que é uma função, mas bem, é simples, né? Uma função ela recebe argumentos, ela faz algum procedimento e ela retorna uma saída. Ou nenhuma saída, né? Pode ter uma saída ou não. Para não ter que fazer esse boot, toda vez que eu for usar boot, eu posso fazer libre e agora eu posso acessar diretamente as funções que estão nesse pacote. Bem, os pacotes mais comuns da gente usar, que a gente nem percebe que está tirando de algum pacote, é do RBase, né? Então, tem um monte de funções lá que são muito utilizadas, né? A gente vai ver muitas delas. E outro pacote, o Stats. O Stats também tem muita coisa que a gente usa e nem percebe que está vindo de um pacote, que muitas vezes as pessoas usam R e nem sabem de qual pacote é aquela função que ela está utilizando. Ok. Então, vamos falar de algumas funções interessantes para trabalhar algumas coisas matemáticas, né? Então, por exemplo, se eu quiser saber o resto da divisão, né? Que no caso não é uma função, ainda é um operador. Então, o resto da divisão de 2 por 3 é 2. E aqui sim é uma função. Se eu quiser saber o valor absoluto de um número, é ABS. Vou colocar 5, o valor absoluto de 5 é 5, ou seja, um módulo. Se eu colocar menos 5, também vai ser 5. Sugiro vocês fazerem alguns exercícios aqui, quem não tem nenhuma familiaridade. Como é que a gente instala um pacote que não está instalado, né? Coisa que não foi comentada. Então, quando eu clico aqui em Install, ele vai perguntar de onde eu quero instalar. Em geral, eu quero instalar do repositório. Então, precisa ter conexão à internet. Se já tiver o arquivo, que ele pode estar em 2 formatos, ou zip ou tar.gz. Quando eu começo a digitar, ele já vai me dar algumas sugestões. Por exemplo, vou instalar um pacote que é o fuzzy-reg, que é para regressão fuzzy. E aí ele faz tudo automaticamente, simples assim. Ele já foi chamado, se eu colocar aqui. Agora ele está na minha lista de pacotes. Se eu clicar aqui, eu dou um library nele. Ou eu poderia vir no meu script, colocar library, para explicitar, né? Fuzzy-reg.